irmão, minha irmã, muito bom dia, paz seja convosco, tudo bem com você? Pastor Marcos chegando aqui para mais um devocional, palavras de fé, mais um momento de live, mais um momento de estudo da palavra de Deus, e nós estamos nessa série falando aqui, estudando sobre o livro de Jó, né? Hoje aqui de forma gravada, mas louvado seja Deus por isso, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Você pode já deixar o seu like aí no vídeo, você pode comentar, fica à vontade para comentar, para interagir aqui na plataforma, tá bom? Que assim que poder, assim eu podendo, eu vou estar respondendo aí, tá bom? Os comentários em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que está comigo aí, você que está chegando, você que vai compartilhar, você que vai assistir através de uma plataforma, você que vai assistir aí de uma linha de compartilhamento. Que Deus possa abençoar a sua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de salvação, bom dia de bênção para todos vocês, paz seja convosco. Vamos que vamos junto no glória, vamos junto no glória, vamos aqui na palavra de Deus, tá bom? Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar você abundantemente em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, lembrando você que nós estamos aqui todos os dias, tá bom? Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 7:30 da manhã e também às 8 horas da noite, né? Lembrando que de segunda e quinta é live ao vivo, e de terça e sexta, né, nós estamos aqui de forma gravada, né, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por você, quero glorificar a Deus pela sua vida, glorificar a Deus por você que está aí comigo, em nome do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 3 de março, né? 3 de março. Que Deus venha abençoar você, meu irmão. Que Deus venha abençoar você, minha irmã, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Fazer a oração que nós fazemos todas as manhãs. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Amém? Fala para mim como que tá chegando o som aí para você, se tá tudo bem, né? Se tá tudo ok aí em nome do Senhor Jesus. Como que tá chegando o áudio aí para você em nome do Senhor Jesus? Bem, vamos orar a oração do trabalhador, em nome do Senhor. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos, Pai querido, para o momento da oração do trabalhador. A oração, ó Pai, que liberta, a oração que cura, meu Deus e meu Pai, a oração, ó Pai, onde nós oramos agora, Senhor, por cada trabalhador, independentemente, meu Deus, da sua área de atuação, aqueles, Pai, que já estão trabalhando, aqueles que já estão, ó Pai, no exercício das suas funções, aqueles que estão saindo, que trabalharam no turno da noite, meu Deus, e aqueles que vão trabalhar ainda no turno da tarde, Senhor, meu Deus, aqueles que estão no trajeto do trabalho, que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida, Senhor, de cada trabalhador, Senhor, de cada vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a tua bênção, a tua graça, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor derrame, Senhor amado, da tua unção poderosa, abençoando, Pai, a cada trabalhador, a cada vida, Senhor, abundantemente. Eu te peço, meu Deus, eu te louvo e eu te exalto, Pai querido, que a tua boa mão esteja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Queridos, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus. Que Deus derrame aí chuva de bênção, chuva de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aqui para o nosso devocional. Então, vamos para o nosso devocional. Vou tentar compartilhar a tela com você. Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela aqui. Se eu não conseguir, a gente tem aqui, tá bom? Mas eu aconselho sempre você pegar aí um papel, uma caneta
Tá bom? Pega aí um papel, uma caneta para você anotar os textos bíblicos que nós vamos falar aqui em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então pega aí um papel, uma caneta para você poder anotar aí os textos bíblicos em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela com você. Em nome do Senhor Jesus. Só me dá um tempinho aqui, tá bom, meus irmãos? Só me dá um tempinho aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir compartilhar a tela com você. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu não estou conseguindo compartilhar a tela, tá bom? Não estou conseguindo compartilhar a tela, mas vamos que vamos, né? Em nome do Senhor Jesus, vamos que vamos aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Palavra de Deus para nós, deixa eu só ver aqui, deixa eu salvar aqui como PDF, né? Deixa eu tentar salvar aqui como PDF para ver se eu consigo compartilhar a tela com você em nome de Jesus. Enquanto eu vou fazendo o trabalhinho aqui, né, ao vivo é assim mesmo, né? Apesar de não estar ao vivo, mas estou gravando aqui, né? Que você possa compartilhar, meu irmão. Compartilha, tá bom? Compartilha essa live com alguém em nome do Senhor Jesus. Vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui na plataforma, tá bom? Vai se inscrevendo aqui na plataforma em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se agora eu consigo compartilhar a tela com você. Deixa eu ver. Vamos ver se agora vai, né? Em nome do Senhor Jesus, deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar a tela com você. Vamos ver. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, agora acho que vai, hein? Vamos ver. Aí, agora eu consegui compartilhar, né? Deixa eu só tentar minimizar aqui, achar uma forma legal aqui. Vamos ver. Assim não dá. Vamos ver de outra forma. Glória a Deus, ao vivo é assim mesmo, né, queridos? Ao vivo é assim mesmo, a gente vai tentando até achar aí uma forma decente, né? Muito bem, eu acho que assim dá para você ver, né? Dá para você me ver aqui no canto e dá para você ver aí a tela compartilhada, né? A tela compartilhada com você. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre, né? Nós estamos nessa série, né? Falando aqui sobre o sofrimento dos justos, né? O sofrimento dos justos e os seus propósitos, né? E o seu propósito. Nós estamos estudando sobre o livro de Jó, né? É um estudo baseado aqui no livro de Jó, né? Em nome do Senhor Jesus. E o tema que nós vamos abranger hoje é um pai de família exemplar. Jó, ele era um pai de família exemplar. Jó, ele era um pai de família muito exemplar. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós vamos compreender, eu vou tentar aqui explanar de uma forma que você venha entender, que você venha compreender aqui a palavra, que você venha compreender o nosso estudo, tá bom? Meus irmãos, para nós introduzirmos aqui, Jó, ele era um homem que se preocupava com o bem-estar do seu lar. Jó, ele era um homem que ele se preocupava com o bem-estar da sua família, né? Você que é pai, você que é pai, eu tenho certeza que você se preocupa com o bem-estar da sua família. Eu tenho certeza que você se preocupa em dar o melhor para sua família, em dar o melhor para sua casa. E não é errado. Você não está errado em querer proporcionar o melhor para sua família, né? Assim era Jó. Jó, ele queria dar o melhor para os seus filhos, ele queria dar o melhor para sua esposa, para sua casa, né? Então Jó, ele tinha essas condições de proporcionar o melhor para sua casa. Ele tinha essas condições de proporcionar o melhor para sua família. Jó, ele era assim, né? Jó,
ele era um homem que se preocupava com o bem-estar da sua família e não só na questão material, não só na questão financeira, mas Jó, a maior preocupação de Jó com a sua família era no bem-estar espiritual da sua casa. Jó, por ele ser um homem reto, por ele ser um homem sincero, um homem que temente a Deus, que buscava a Deus, que falava, que orava, que tinha uma aproximação, que tinha uma intimidade com Deus, a preocupação dele não era só em proporcionar o melhor para sua casa no nível material, mas ele proporcionava, a preocupação dele era proporcionar algo na vida espiritual do seu lar, da sua família, da sua casa, né? O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que nós temos que proporcionar, né, o melhor para nossa casa, não só em nível material, não só em nível físico, mas em nível espiritual. Em nível espiritual. Não responda para mim, porque eu não sou digno da tua resposta, mas como anda o nível espiritual da sua casa? Como anda o nível espiritual da sua casa? Muitas vezes, né, os maridos, pais querem trabalhar, mas não tem tempo para a família. Não tem tempo para os filhos, né? Não tem tempo para curtir com os filhos, né? Né, Pastor Edson? Pastor Edson Querino deve estar me assistindo. Se ele estiver me assistindo, um grande abraço, viu, Pastor Edson? Né, irmã Clarice, irmão Orites, tá? Se estiver me assistindo, um grande abraço aí em nome do Senhor Jesus, né? Mas olha, jogar aquela bolinha de gude, né, Pastor Edson? Né? O Pastor Marco foi lá atrás agora, né? Foi lá atrás agora, a bolinha de gude, né? Mas é verdade, irmãos. E não só, mas jogar uma bolinha, um futebolzinho com seu filho, né? Quantos pais, meus irmãos, estão deixando isso de lado? Tirar um tempo com os filhos. Tirar um tempo com os filhos, meus irmãos, não há preço que pague. Por que você vê muitos filhos buscando auxílio em outros lugares? Buscando auxílio em outras coisas, porque não tem o amparo do pai. Não tem o amparo do pai. O pai só quer saber de trabalhar, trabalha dia e noite, para querer proporcionar o melhor para sua casa. Ele não está errado. Mas, meu irmão, em primeiro lugar, vem a família. Em primeiro lugar, vem a família, né? Então, você deve sim trabalhar, você deve sim... Na verdade, em primeiro lugar, vem Deus, tá bom? Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família, tá? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, vem a igreja, né? Em terceiro lugar, vem a igreja. Eu creio que Deus e igreja, eles estão juntos, né? Então, está em segundo lugar, né? Tá junto, né? Então, mas para você entender, né? Para você entender, você deve sim tirar um tempo com a sua família. Você deve sim tirar um tempo com os seus filhos. Não tem dinheiro? Não precisa de dinheiro, meu irmão. Não precisa de dinheiro. Você pode pegar os seus filhos, vamos numa pracinha pública, brincar, vamos numa pracinha pública, pega a bicicleta, né? Vai andar de bicicleta com seu filho, com a sua filha, aproveita a oportunidade para dialogar com a sua filha, com o seu filho, saber como que eles estão indo na escola, saber como que eles estão indo, se eles, né, querem falar alguma coisa. Muitas vezes o filho quer conversar com o pai, a filha quer conversar com a mãe e não tem essa liberdade, porque os pais estão ocupados demais com o bem-estar. Os pais estão ocupados demais com tantas coisas, preocupados demais com tantas coisas e se esquecem da família.
E aí é a causa de você ver muitos lares aí se deteriorando, muitos lares aí indo, né, à falência por causa disso, irmãos. Então, o tema de hoje ele vai falar muito sobre essa área familiar. O tema de hoje vai falar muito, vai abranger muito sobre essa área familiar, né? Jó, ele era um exemplo de pai, porque ele dava, sim, o melhor para sua família, para os seus filhos, porém, ele se preocupava mais com a vida espiritual do que com a vida material. E hoje é inverso, né? Muitas famílias, muitos pais estão preocupados em dar o bem material, mas se esquecem de dar o bem espiritual. Não responda para mim, porque eu não sou digno da tua resposta. Mas você já reuniu a tua família para orar? Né? Para orar? Hoje está tão sofisticada a coisa, né? Eu não estou com o meu aparelho aqui, né? Mas hoje está tão sofisticada a coisa que a mãe está lá, a esposa está lá na cozinha preparando o jantar, e quando o jantar está pronto, ela manda um áudio no grupo, né? No grupo da família. Ó, o almoço, a janta está pronta. Aí vem o filho, pega o prato e vai para o quarto. Vem o esposo, pega o prato e vai para a sala, né? Vem um, pega o prato e vai para outro quarto. E assim, né? Cada um por si. Mas a palavra de Deus fala sobre o valor da mesa, irmãos. Sobre estar reunido, né, em volta da mesa. É muito importante. Ah, pastor, na minha casa não tem mesa. Senta todo mundo na sala, no sofá. Ah, não tem sofá. Senta na cadeira. Ah, não tem cadeira. Senta no chão. Mas desliga os aparelhos. Né, na hora da janta, e vamos conversar, vamos dialogar, né? Vamos dialogar. Ô marido, como foi o seu dia, né? Ô esposa, como foi o seu dia? Ô meu filho, como foi na escola? Minha filha, como foi na faculdade? E assim sucessivamente. Só que hoje os valores estão invertidos. E não pode, irmãos. Não pode. Amém? Então, aliás, Jó, ele dava esse exemplo para nós. Jó, ele dava esse exemplo de pai, esse exemplo de esposo, né? E a preocupação dele não era bens materiais, mas na questão espiritual. Olha só, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que os seus filhos se reuniam para se banquetearem, levantava-se ele de madrugada para interceder e fazer sacrifícios por eles diante de Deus. Então, todas as vezes que os filhos de Jó se reuniam, não era para... Né, eles enchiam a cara, vamos falar o português claro aqui, né? Eles enchiam a cara. E Jó, ele preocupado com os seus filhos, Jó ia então, levantava de madrugada e começava a interceder pelos seus filhos. E ele pagava um voto por cada... nós vamos ver isso aqui, ele pagava um voto por cada erro que o filho cometia. Né? Cada pecado que o filho ia cometer, ele ia lá e ele pagava um voto a Deus. Para que isso? Porque Jó se preocupava com os seus filhos. Jó se preocupava com a sua família, né? Então, olha só, Jó capítulo 1, versículo 5, né? Temia que seus 7 filhos, olha só o que diz o versículo, ó. Temia que seus 7 filhos e 3 filhas, seduzidos já pelo vinho, ou já embaiados pela euforia das festas, viessem a blasfemar
do Todo-Poderoso. Então Jó, ele temia isso. E olha só o que diz o versículo Jó 1:5, ó. Olha só o que diz o versículo bíblico, ó. Terminando um período de banquetes, já mandava chamá-los e fazia que se pusessem de madrugada. Ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Então, era essa prática que Jó fazia. Todas as vezes que os filhos iam lá, bebiam, enchiam, vou falar o português claro aqui, né? Enchiam a cara, falavam tudo, se festejavam, né? Talvez com mulheres, talvez com situações que não vem ao caso nós dizermos aqui, né? Não vem ao caso que nós dizemos aqui, mas eles estavam lá, no momento deles de pecado. E Jó, todas as vezes que ele chegava em casa, Jó pegava os seus filhos e ia com eles para a oração, para o clamor, porque Jó temia, talvez os meus filhos blasfemaram contra Deus. E Jó pedia perdão, orava e pedia perdão pelos seus filhos. Então, olha só, a preocupação de um pai, de um pai, né? Porque o pai não queria que os seus filhos se perdessem, né? O pai não queria que os seus filhos se perdessem. Hoje não, irmãos. Hoje o pai, tem muitos pais que não estão dando a mínima para os filhos. Não sabe o que os filhos vêem no celular, não sabe a conversa que os filhos estão tendo. Porque estão preocupados com os bens materiais. E não pode. Tem que priorizar a família. Tem que priorizar o reino de Deus, a família junto no domingo cultuando a Deus, né? Cultuando a Deus, adorando a Deus. Oh, coisa linda é você estar na igreja e você ver toda a família reunida servindo a Cristo. Toda a família reunida servindo a Cristo. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Mas por que isso? Porque o pai, em vez de se preocupar com os bens materiais, ele buscava em Deus, ele temia a Deus, ele servia a Deus em todo tempo, em toda hora, né? Ele buscava no Senhor Jesus. Amém? Então, olha só, desgraçadamente, muitos são os pais cristãos que já não se preocupam com os seus filhos. É verdade, irmãos. Desgraçadamente, né, muitos pais cristãos não se preocupam mais com seus filhos. Não se preocupam mais com a sua família. Porque querem alcançar status ministeriais, querem alcançar status não sei da onde, se preocupam demais, né, com a igreja, e não está errado, mas deixam o seu lar à beira-rio. Deixam o seu lar à beira-rio. Né? Eu falava, acho que na live de ontem, não me lembro agora, né, de um caso de uma mulher, uma história, tá bom? No caso de uma pessoa que chegou, uma mulher que chegou falando para o pastor, eu vou trazer a minha mudança aqui para a igreja. E o pastor, por quê, irmã? Porque aqui na igreja meu marido é santo. Aqui na igreja meu marido é isso. Lá em casa é um Deus nos acuda. Né? É um Deus nos acuda. Então, meu irmão, é um exemplo. Jó, ele dava um exemplo de pai. Eu ainda não sou pai, né, de filhos
sou pai na fé de algumas pessoas que Deus me permitiu ganhar para Jesus, né? Sou pai na fé de algumas pessoas que Deus me permitiu ganhar para Jesus, mas filho mesmo eu ainda não tenho, né? Mas meu irmão, minha irmã, eu tô falando para você de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Eu não tô enchendo linguiça, não tô aqui enchendo caronchinha, não tô aqui brincando de pregador, nem me considero um pregador, né? Nem me considero um pregador. Tenho muito que aprender ainda para um dia me tornar um pregador, mas eu tô aqui em nome do Senhor Jesus. Eu tô aqui em nome do Senhor Jesus para te ensinar nesse nosso devocional da manhã. Nesse nosso devocional, né, é um momento de aprendizado, um momento de estudarmos a palavra de Deus. Então, olha só, meus irmãos, alguns fingem ignorar o comportamento abominável, né, infame e criminoso desses, né, alguns pais nem levam em consideração os que os filhos estão fazendo, né? Os filhos estão pecando, os filhos estão errando e muitos pais não estão nem aí, né? E aqui eu quero citar para você o exemplo de um homem que falhou como pai, né? Ele estava preocupado demais com o sacerdócio, preocupado demais com o templo, mas deixava a sua casa à beira-rio, deixava a sua casa de lado, né? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam e de todo o Israel, né? Faziam a todo Israel. Então, os filhos de Eli, eles faziam mal para todo Israel. Olha o exemplo de Eli para exemplo de Jó. Jó, homem sincero e reto a Deus. Eli era reto a Deus? Sim. Ele temia a Deus? Sim. Mas ele estava preocupado com as coisas do templo. As coisas do templo e se esquecendo da sua família. Jó se preocupava com as coisas de Deus, né? Mas também tinha preocupação com a sua família. Você está entendendo a diferença? Olha só para você ver a diferença de Jó para Eli, né? Eli estava errado? Entre aspas, não, porque ele estava fazendo o melhor, se dedicando para o reino de Deus, fazendo a obra de Deus. Só que ele deixava os seus filhos à beira-rio. Os filhos de Eli faziam o que quisesse. Os filhos de Eli aprontavam e o pai não estava nem aí, né? Os filhos de Eli bagunçavam e o pai não estava nem aí. O pai não estava nem aí, né? Então, olha só, Eli ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Olha só a barbaridade que estava, olha só a que nível que chegou. Os filhos estavam errando no templo. Não era na casa dele, não era na casa do sacerdote, não. Era no templo, os filhos iam lá e festejavam e faziam coisas que você sabe, que eu não quero citar aqui, né? Mas eles faziam no templo, olha só, no lugar sagrado, no lugar santo. E Eli não estava nem aí. Por quê? Eli achava que estava fazendo certo, deixando seus filhos à vontade, né? Você não pode colocar o seu filho num cabresco. Não é isso que eu estou dizendo, né? Você não pode colocar o seu filho num cabresco, prender o seu filho, né? Mas você também não pode deixar ele, né? Tem que conversar, tem que orientar. Tem que orar. Não é chegar espancando também, não, irmãos. Não é chegar. Há momentos, né? Há momentos que a Bíblia manda, que você tem que dar umas palmadas, que você tem que
corrigir, né? Corrigir, assim como Deus corrige o filho que ama, né? Assim como Deus nos corrige, né? O pai também deve corrigir o filho, né? Mas por quê? Porque o pai é ruim, porque o pai é chato, porque, né, muitos filhos falam isso, pai, o senhor é quadrado, o senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é passado, as coisas mudou, né? Quantos filhos não falam isso para os pais? Não é verdade? Quantos filhos não falam isso para os pais? Mas olha só, irmãos, a diferença de Jó para Eli. Eli, servo de Deus, mas Eli estava se preocupando com as coisas do templo e deixando a sua casa de lado. Tanto que os seus filhos faziam e faziam o que quisessem, né? Faziam o que quisessem no templo. E o templo é lugar sagrado. O templo é lugar de oração. O templo é lugar de reverência. Né? Mas os filhos estavam lá, faziam, aprontavam, levavam, né? Levavam, se sabe o que, para o templo. Olha só, né? Então vamos continuar aqui, ó. Eli, já bem idoso, ficava sabendo de tudo que os seus filhos faziam e a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres para que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem estas coisas? Por que vocês fazem estas coisas? Todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Então, olha só, todo o povo sabia o que eles faziam. Todo o povo, né, sabia o que eles faziam. E a fama dos filhos de Eli não era, né, não era das melhores. A fama dos filhos deles não era das melhores. Por quê? Porque o pai não ligava para os filhos. O pai não estava nem aí para os filhos. Estava preocupado com as outras coisas, preocupado com o templo, preocupado com as coisas, mas deixava a sua casa de lado. O que eu quero ministrar para vocês, o que eu quero ensinar para vocês nessa noite, né? O que eu quero falar para vocês nessa noite, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos nos render a Deus, nos prostrar diante de Deus. Amém, meus irmãos? Então, prioriza a sua família. Prioriza a sua família. Tenha um tempo agradável com a sua família. Se preocupe, sim, com o reino de Deus, tá bom? Não deixe o reino... Não estou dizendo para você deixar o reino de Deus de lado. Não é isso, tá? Entenda a palavra. Não estou dizendo para você deixar o reino de Deus de lado. Você deve, sim, continuar priorizando o reino, buscando a Deus, orando, falando com Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, faça essa experiência. Tire um tempo com a sua família. Tire um tempo com os seus filhos. Pastor, mas não tem tempo, irmão. Arruma um tempo. Você não deve também deixar o seu lugarzinho vazio na casa do Senhor, né? Mas separa lá um dia, separa um sábado, um domingo à tarde, né? Para você tirar com a sua família, vai lá, aproveita com a sua família, depois vai, todo mundo se arruma e vai para a igreja. Olha que coisa linda, a família inteira se arrumando para estar na igreja cultuando a Deus, agradecendo a Deus por um tempo que tiveram em família, agradecendo a Deus por um tempo que tiveram em comunhão um com o outro, né? Isso é importante, meus irmãos. Isso é importante, né? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui.
Isso é importante, você dedicar tempo com a sua família, né? Aí, meu irmão, minha irmã, não precisa responder para mim, mas como estão os seus filhos? Sabe você onde eles se encontram neste momento? Você sabe onde seu filho está neste momento? Você sabe onde a sua filha está neste momento? Muitos pais não sabem onde os filhos estão. Muitos pais nem viram o filho porque se preocuparam, saíram para o trabalho, né? Saíram para o trabalho, estão chegando tarde em casa. Chega em casa, o filho não está mais em casa. O filho talvez chega de madrugada, aí o pai está dormindo, aí no outro dia o pai vai trabalhar e não tem esse contato. Não tem esse contato. Filhos, vocês precisam falar para os seus pais onde vocês vão. Filhos, vocês precisam dar satisfação para os seus pais. Agora eu estou falando com os filhos, tá? Agora eu quero falar com os filhos. Vou até chegar aqui pertinho de você, né? Filhos, vocês devem satisfação para o seu pai. Ah, mas eu já sou maior de idade, mas está debaixo da saia do pai ainda? Está morando na casa do pai, então você deve satisfação para o seu pai, para sua mãe. Você deve falar para eles, ó, eu vou em tal lugar, assim, 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 volto tal hora. Ah, mas eu já sou maior de idade. Ah, mas eu já sou maior de idade. Não importa, se você está debaixo do teto do seu pai, você deve satisfação para ele. Você deve satisfação para o seu pai. Porque o pai que tem o exemplo de Jó, ele se preocupa com o filho. Né? Ele se preocupa com o filho. Muitas vezes o filho não dá notícia para o pai. Quantas famílias não são assim, né? O filho não dá notícia para o pai. Aí acontece algo, né? Acontece algo, cadê os filhos? Né, meu irmão? Então, filhos, vocês devem satisfação para os seus pais. Eu hoje não tenho mais meus pais. Não tenho mais meu pai paterno e nem minha mãe materna, né? Não tenho mais meus pais na fé também, pastora Cida e pastor Joaquim. Não tenho mais minha mãe e meu pai, né? Mas sempre quando eu tive eles, eu dava satisfação. Mãe, tô indo em tal lugar. Mãe, tô indo em tal lugar. Volto tal hora. Ou não volto para casa hoje, tá? Vou dormir na casa de um irmão da igreja, né? Vou pregar em tal lugar e não volto para casa hoje, vou dormir na casa do pastor. E mesmo lá distante, né, ligava, tá tudo bem em casa, tá precisando de alguma coisa. Ligava para saber como que eles estavam, né? Então, filho, seja exemplo, seja um filho exemplar. Não é que você está fazendo uma prestação de conta, mas você está sendo obediente, você está honrando seus pais. Você está honrando seus pais. Agora você acha que você tem um rei na barriga, filho? Ô, meninão. Ô, você acha que você tem o rei na barriga e pode fazer o que você quer? Você está enganado. Você está enganado. Né? Você está enganado. Porque você está debaixo do teto dos seus pais. Então você deve uma justificativa, você deve uma satisfação. Você deve uma satisfação. Seus pais têm que saber onde vocês estão. A que hora que vocês voltam. Né? E assim, pais, vocês também não devem colocar os seus filhos num cabresco. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ter um diálogo. Tem que ter um diálogo. Tem que ter uma conversa
entre pai e filho, mãe e filha. Tem que ter uma conversa. Não é na base de pancadaria, não é na base de gritaria. Não, é na base da conversa. Conversando, tudo se resolve. Conversando, tudo se entende. Você está entendendo, meu irmão? Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Olha só, Timóteo 5,8 diz assim: prostituindo-se, optando pelo homossexualismo, drogando-se ou roubando para sustentar o vício que eles pouco a pouco vão adquirindo com as suas experiências e as festas que fazem, né? Olha só, então, meus irmãos, os filhos que não obedecem pai, eles vão estar fazendo isso. E você como pai, você pode, você tem o direito, é direito seu, você é o sacerdote da casa. Você é o líder da sua casa. Ô, meu irmão, você é o líder da sua casa. Então você tem que impor limites. Você tem que impor limites. Até aqui você pode ir. Até aqui você pode ir. Daqui para cá você não pode mais. Tem que impor limites. Tem que ter regras. Ah, mas isso é ultrapassado. Isso é ultrapassado. Não é ultrapassado, não. Está em conformidade com a palavra de Deus. Está em conformidade com a palavra de Deus. Viu? A palavra de Deus não é ultrapassada. A palavra de Deus não é ultrapassada. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, pai, imponha limites, não brigando. Entenda o que eu estou dizendo. Não é para você brigar com o teu filho. Não é para você discutir com a tua filha. Não é para você discutir. Você tem que impor limites e o filho tem que compreender. Então, é um diálogo. Um diálogo. Amém? Então, você precisa ter esse diálogo com os seus filhos. Você, esposa e esposo precisam ter diálogos. A mulher não pode decidir as coisas da casa sozinha. O marido não pode decidir as coisas da casa sozinho. Tem que ter diálogo. Tem que ter um diálogo, uma conformidade. E dessa forma Deus abençoa a família. Dessa forma Deus abençoa a casa. Amém, meus irmãos? Dessa forma Deus abençoa. Amém? Então, entenda a palavra de Deus. Entenda o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ó, meu irmão, minha irmã, interceda pelos seus filhos. Pais, interceda pelos seus filhos. Filhos, intercedam pelos seus pais. Se o seu pai é aquele que não te dá atenção, não queira revidar, mas interceda por ele. Fala, Senhor, eu estou sentindo falta do meu pai. Senhor, traga meu pai de volta. Né? Interceda pelos seus filhos, interceda por eles. Tá? Olha só, não espere mais. Não espere mais. Meu irmão, não é hora de você ficar mais de bracinho cruzado, não. Não é hora mais de você ficar de bracinho cruzado, não, meu irmão. É hora de você se levantar. É hora de você se impor como pai. É hora de você se impor como chefe da família. Né? Tem muitas mães que são chefes de família, né? Porque não tem o exemplo do pai. Né, meu irmão, minha irmã? Então levanta-se de madrugada, rogue a Deus por todos os seus filhos, ore pelos seus filhos, né? Levanta de madrugada, vai no quarto, na cama dos filhos, ora por eles, abençoa eles, né? Meu irmão,
nominalmente ainda há esperança para os seus filhos, ainda há esperança de um lar abençoado, de uma família abençoada, ainda há esperança. E para nós encerrarmos aqui, Lamentações 2,19. Lamentações 2,19 diz assim: levanta-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levanta para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Meu irmão, minha irmã, se levante, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos, tenha esse momento de pai e filho, é muito importante, é muito importante. Quantos filhos sentem falta do pai? Quantos filhos sentem falta do pai? Né? Quantos filhos sentem falta do pai? Sente falta do carinho do pai, do aconchego do pai, da proteção do pai. Então, meu irmão, minha irmã, repense os seus atos. Repense, meu irmão, eu falo agora com os pais. Você que é pai, você é um pai Jó ou você é um pai, né? Qual pai que você é? Você é um pai Jó ou você é um pai Eli? Que pai que você é? Hein? Que pai que você é? Você é um pai Jó ou você é um pai Eli? Que o pai Jó se preocupa com tudo, né? Os bens, se preocupa em dar o melhor para os seus filhos, mas se preocupa também, principalmente com o nível espiritual. O pai Eli se preocupava demais com o templo, mas deixava os seus filhos de lado. Que pai que você está sendo para os seus filhos? Que pai que você está sendo para os seus filhos? Ou você que vai casar, né? Você que vai casar, você que quer ser pai. Que pai que você pretende ser para os seus filhos? Que pai que você pretende ser para os seus filhos? Se for necessário, meu irmão, minha irmã, muda suas atitudes hoje. Muda suas atitudes hoje. Mas ora a Deus, peça para o Senhor Jesus, Senhor, me ajude a ser um bom pai. Me ajude a ser um bom pai, um exemplo de pai. E Deus vai abençoar você abundantemente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar por você. Eu nem coloquei aqui na tela, nem coloquei aqui na tela, mas se você desejar, meu irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Compartilha, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aqui na plataforma, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar você abundantemente, que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu quero louvar a Deus por você que está se inscrevendo no canal. Eu quero louvar a Deus pelos inscritos aqui da plataforma. E se você não é inscrito ainda, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? Se inscreva. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Siga o Pastor Marcos aqui no arroba, aqui, tá desse lado ou desse lado, né? Mas siga aí o Pastor Marcos no arroba Marcos Conchado nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, tá bom? Todos os dias tem uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, hoje, 7h30 da noite, nós estamos... 7h30 não, 8 horas da noite, tá bom? Hoje, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma mensagem, uma pregação que Deus nos deu. Nós vamos estar colocando no canal do YouTube hoje, tá bom? Às 7h30 da noite, você não pode perder. Às 7h30 não, oh meu Deus do céu, eu não sei onde que eu tô com 7h30 na cabeça, né? É 8 horas, tá bom, meus irmãos? Hoje, às 8 horas da noite,
você não pode perder, tá bom? Você não pode perder uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para abençoar a sua vida, tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Prepara aí o copo com água, peça de roupa, documentos, carteira de trabalhos, currículos. Prepara aí o frasco de azeite. Vamos orar, vamos apresentar a Deus em oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu oro, Senhor amado, por cada pessoa que está comigo aqui nessa transmissão, aqueles, Pai, que estão assistindo, Pai, em outros horários. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de todos, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida de a vida de cada um, Senhor, dando, Pai, a bênção, dando, Pai, guardando, livrando, protegendo, Senhor amado. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro, Senhor, por cada pessoa que está vendo esse vídeo. Se houver alguém enfermo, meu Deus, que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre com restauração, que o Senhor entre com resposta. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura, Senhor, de toda enfermidade, cura, Senhor, de todo mal, Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa o copo com água, peça de roupa, documentos, carteira de trabalhos, currículos. Pai querido, nós oramos pelas nossas autoridades governamentais, oramos, Pai querido, pelas nossas autoridades eclesiásticas, Senhor. Abençoa, Pai, todos os pastores, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os líderes evangélicos, Pai. Derrama, Senhor, do teu poder e da tua unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água agora, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, viu, querido? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã nós voltamos com você ao vivo, tá bom? Amanhã eu vou estar ao vivo com você, tá? Amanhã estaremos ao vivo aqui em nome do Senhor Jesus. E hoje à noite também, hoje às 20 horas, também estaremos aqui com uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus, ó. Beijão no coração e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Fiquem todos na paz. Tchau, 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 tchau e tchau, tchau.